Evangelho, quinta-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Norberto, bispo, e São Marcelino Champagnat, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória de São Norberto, bispo, e de São Marcelino Champagnat, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e a oportunidade de celebrarmos a memória desses dois grandes homens de Deus que no seu tempo, é importante considerarmos, São Marcelino de Champagnat estamos falando do 1800 e São Norberto estamos falando do 1100. Dedicaram sua vida a cumprir exatamente o mandamento como o Senhor hoje ensina. Diante da pergunta do mestre da lei, o Senhor ensina aos ouvintes, mas especialmente aquele mestre da lei, que é o seu interlocutor no Evangelho de hoje, o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. São Norberto e São Marcelino Champagnat entregaram suas vidas pelo amor ao próximo. Em tempos, como nós falamos, bem distintos, mas com finalidades muito claras. O primeiro, São Norberto, empenha sua vida no apostolado a fim de que os homens pudessem conhecer o anúncio do Evangelho. Através da vida monástica e posteriormente do apostolado, sobretudo na França e na Alemanha, junto a outros companheiros, ele termina fundando a ordem premonstratense e organizou então os primeiros mosteiros que depois darão origem às primeiras grandes cidades daquelas regiões, sempre associadas à vida de fé dos monges. Os monges no período do 1100 são a grande referência para o desenvolvimento da inteira Europa. Através da presença dos monges, do grande testemunho deles do amor a Cristo nos sacramentos e do zelo pela verdade apostólica, foram levando os homens e mulheres de seu tempo no caminho da evangelização e no caminho da conversão. De fato, testemunhando um amor absoluto a Deus, ensinaram homens e mulheres a amar o próximo. No 1800, nós temos São Marcelino Champagnat. No final do 700, início do 800, São Marcelino, para dizer a verdade, nasceu em 1789, então estamos bem ali no finalzinho dos 700, depois dos impactos mais fortes da Revolução Francesa.
E no início do 800, ele vive até os anos 40, 1840, quando ele falece no dia 6 de junho, com 51 anos de idade. E durante esse itinerário, em que a sua tia e sua mãe são duas personagens importantes na transmissão da fé, amadureceram no coração desse jovenzinho o grande amor a Deus e a disposição necessária para amar ao próximo. De maneira que o Senhor, pouco a pouco, foi fazendo passar diversos personagens, como o padre que vai ser posteriormente o seu acompanhador espiritual, que lhe inspira o chamado da vida consagrada, e a partir dessa voz que o levou para perto do Senhor, ele compreende o chamado à vida sacerdotal e empreende a sua estrada que vai levá-lo ao sacerdócio. E nesse itinerário, passando pelo Seminário de Lyon, o Senhor faz com que vários personagens importantes possam conhecê-lo e dividir com ele o ideal de viver uma vida consagrada à Virgem Maria na entrega de amor pelo próximo. Esse seminário, o Seminário de Lyon, foi marcante na vida de muitos personagens, como São João de Deus, como São... me escapou agora o nome... São Curato d'Arnes, São João Maria Vianney, perdão, e tantos outros personagens daquele período da França, de alguma forma, passaram pelo importante Seminário de Lyon. E São Marcelino Champagnat teve a oportunidade de recolher todos esses testemunhos e inspirações ao lado de seus companheiros para se dedicarem a uma realidade muito importante. Homens e mulheres, especialmente os mais jovens, estavam morrendo sem conhecer a fé, sem conhecer o nome de Jesus, sem saber o quanto eram amados por Ele e o valor e a dignidade de suas vidas aos olhos de Deus. Não era possível que esses filhos de Deus morressem sem saber o quanto são amados pelo Pai. E aqui começa todo o empreendimento no cuidado e no acompanhamento daquelas que eram as almas mais necessitadas de socorro naquele momento, para que pudessem, conhecendo o nome do Senhor, afastar-se da delinquência e de uma vida espauperada nos afazeres mundanos, nos desejos e nas ambições que poderiam levar à perdição da própria alma. Então, São Marcelino de Champagnat, com seus companheiros, se empenham ardorosamente junto às escolas e junto aos trabalhos, sobretudo com os jovens mais abandonados, para que pudessem conhecer a vida cristã e vivê-la. Veja a característica que distingue o coração desses missionários. Não é apenas dar o conhecimento a respeito de Cristo, mas cuidar para que o outro viva conforme nos ensina Jesus. Então, o primeiro compromisso dele não é só fazer um anúncio a respeito do Senhor, mas é ser o testemunho de como se vive como cristão. Meus irmãos e minhas irmãs, esse deveria ser o primeiro parâmetro para as nossas organizações pastorais. Nós organizamos as pastorais, às vezes, como afazeres administrativos da igreja e que envolve a custódia e a orientação de pessoal, né? Só que não deve ser assim. O nosso primeiro sentido, ou melhor, o primeiro significado do nosso organizar-se em pastoral, ele nasce dessa característica que já deveria estar firmemente estabelecida na nossa experiência familiar. A razão de ser da pastoral é para nós aprendermos a viver como cristãos, para colocarmos em comum não apenas o conhecimento do Evangelho, mas a prática do Evangelho. A prática dos ensinamentos de Jesus num estilo de vida
que nos distingue, não como superiores em relação aos demais, mas como aqueles que têm um norte e uma característica no seu modo de ser e nas suas escolhas de vida que marcam a forma como a gente está no mundo em relação aos nossos irmãos, em relação aos acontecimentos históricos, mas sobretudo em relação à presença e à existência do próprio Deus. Então, esse ponto que marcou o 1800 me parece ter uma grande urgência para o nosso tempo, onde homens e mulheres já têm um conhecimento acerca, ou uma ideia, melhor dizendo, acerca da religião e da religiosidade, mas não têm um amparo de um testemunho, de uma experiência de vida que seja clara, que seja estruturada, que seja robusta e, sobretudo, que não seja ambígua a respeito da vida evangélica, da vida como o Senhor nos ensina. Como é importante que as nossas pastorais ganhem esse ânimo e essa perspectiva no seu alicerce como estruturas de ação, né, com o povo de Deus. Então, dois santos que podem nos ajudar a viver exatamente aquilo que o Senhor hoje fala ao mestre da lei, que é maior que muitos sacrifícios. Um coração que sabe amar a Deus e que empenha sua força, sua inteligência, seu tempo, sua disposição para amá-lo. O que significa um amor concreto que começa com um ato de escuta. E depois dessa escuta que acolhe o que é dito, se empenha com a inteligência, com a disposição, com a força, ou seja, com o vigor, com a virilidade da vida, né? E com todos os demais atributos próprios daquele que está vivo, daquele que quer viver. E, por fim, esse empenho nos leva ao segundo empenho, sobre o qual vamos estabelecer o horizonte da nossa vida. Em que sentido o horizonte, Padre Fábio? Porque nós não nos relacionamos na nossa existência só com Deus, nós nos relacionamos com os nossos irmãos e irmãs. E essa relação com o próximo, ela parte, ela amadurece, ela se desenvolve, ela se desdobra da relação com Deus. Então, que os meus irmãos me ajudem a amar a Deus sobre todas as coisas e que, amando ao lado deles, nós saibamos amar-nos uns aos outros. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude nesse itinerário e que o testemunho dos santos nos ilumine para consolidarmos passos realmente vigorosos e fortes na nossa história espiritual pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Marcelino Champagnat, de São Norberto e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.